Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso dedicado a estudar mecânica quântica em regime não relativístico. Em outras palavras, mecânica quântica fazendo uso de relatividade de Galileu e não fazendo uso de relatividade especial de Einstein. Então, agora, nós estamos aqui, o que está expresso aqui é o que estava exatamente na aula imediatamente anterior a essa, e nós precisamos continuar esse desenvolvimento para obter, então, um importante e relevante resultado no que concerne ao tratamento que nós estamos realizando sobre o formalismo de funções de ondas para descrever as partículas quânticas. Então, nesse caso, então agora nós vamos apagar esta faixa do quadro e tentar usufruir de resultados obtidos em aulas anteriores. Então, agora, nós sabemos que a derivada parcial em relação a x, nós mostramos, que essa derivada parcial, considerando o ponto de máximo, ela é igual a zero. E nós já sabemos o resultado. Nós sabemos que a derivada, nós mostramos em aulas anteriores, que a derivada parcial de psi de x e t em relação a x, nós já calculamos, isso é igual a integral de menos infinito até mais infinito, psi de k, e k exponencial de i, kx menos ômega t dk. Isso nós já calculamos e nós sabemos que, por consequência, essa integral de menos infinito até mais infinito de psi de k e k exponencial de i kx menos ômega t dk, quando nós consideramos o ponto de máximo, isso é igual a zero necessariamente. Se é igual a zero, então vale também a seguinte observação: nós podemos nós podemos aqui escrever, multiplicar, retirar esse número i, que é nada mais do que um número imaginário. Nós já sabemos que esse número i elevado a 2 é igual a menos 1, e i é igual a raiz quadrada de menos 1, ou seja, menos 1 elevado a 1 sobre 2. Esse é o denominado número imaginário, estudado no âmbito da análise de números complexos, da álgebra e análise de números complexos, considerando o espaço vetorial dos números complexos. Então aqui nós podemos retirar, sem qualquer perda de generalidade, esse i, uma vez que ele se comporta como uma constante em relação à integral. A integral ocorre na variável do vetor de onda. Então, aqui nós temos i integral de menos infinito até mais infinito, de φ de k multiplicado por k exponencial de i kx menos ômega t dk. E quando nós consideramos o ponto de máximo x de t, isso é igual a zero. E se esse termo é igual a zero, então necessariamente essa integral de menos infinito até mais infinito de φ de k exponencial de i kx menos ômega t dk, isso é igual a zero quando essa integral está considerando o ponto de máximo x de t. Muito bem, então, sabendo disso, nós vamos analisar esta integral e tentar retirar o i elevado a 2 desta integral, e podemos certamente retirá-lo. Não podemos retirar as funções que dependem do vetor de onda k,
mas ômega subíndice 0 não depende do vetor de ômega k. K subíndice 0 é uma constante no domínio, no espaço do domínio dos vetores de onda k, da variável de vetor de onda k. E d ômega, ômega depende de k, e d ômega dk depende de k, porém quando nós substituímos k subíndice 0, ou seja, esse k subíndice 0, associado ao ômega subíndice 0, então nós temos uma constante que depende de k subíndice 0, do ponto em torno do qual a série infinita de Taylor, a função ômega é expandida em série infinita de Taylor. Vale mais uma vez ressaltar que ômega subíndice 0, de acordo com as aulas anteriores, desenvolvimentos realizados anteriormente, é o ômega quando nós consideramos k igual a k subíndice 0, de modo que isso é uma constante. E, portanto, essa derivada, que em princípio depende de k, quando substituído k subíndice 0, não dependerá mais da variável vetor de onda k. E, portanto, todo esse termo pode ser retirado, o termo que está entre colchetes, pode ser retirado sem qualquer perda de generalidade do interior da integral. O i elevado a 2 da mesma forma. Então, aproveitando a estrutura dessas integrais, nós temos i elevado a 2, retirando da integral aqui, abre colchetes, menos ômega subíndice 0 mais k subíndice 0 d ômega dk, quando o k é o k subíndice 0. Todos esses termos podem ser, sem incorrermos em erro algébrico ou aritmético, em erro matemático, nós podemos retirá-lo da integral. Então nós temos integral de menos infinito até mais infinito, φ de k, k exponencial de i, kx menos ômega t dk, e esse termo aqui está em x de t, ou seja, o ponto de máximo, mais a integral de menos infinito até mais infinito, aqui mais uma vez, d ômega dk, d ômega, diferencial de ômega em relação a k, em princípio é uma função que depende de k, porém se nós substituirmos k subíndice 0, gera uma constante. Esse termo dx dt não depende de k, essa derivada de x em relação ao tempo não depende de k, e portanto pode ser retirado da mesma forma da integral, analogamente à primeira integral. Então nós temos i elevado a 2, abre colchetes, derivada de x de t em relação, derivada de x em relação a t, aqui considerando o ponto de máximo x de t, menos derivada de ômega em relação a k, quando nós temos k subíndice 0, fecha colchete, sai da integral, a integral é menos infinito até mais infinito, φ de k, k elevado a expoente 2, exponencial de i, kx menos ômega t, dk, isso aqui ponto de máximo, x de t, isso é igual a 0. As somas das integrais correspondem a 0. Muito bem. Agora, nós vamos cuidadosamente considerar esse resultado, e aqui está, e então essa integral é igual a 0. Se essa integral é igual a 0, multiplica 0 com este termo, então zera toda a primeira parte, não é? A primeira integral é zerada, então vamos aqui apagando. Então, mais uma vez, essa integral, considerando o ponto de máximo, ela é igual a 0. Aqui está. É igual a 0, é o que nós temos
Então 0 multiplicado por todo esse termo, então gera 0. Como resultado, nós vamos escrever I elevado a 2 dx dt menos d ômega dk, e então nós vamos substituir aqui considerar o ponto de máximo x de t, e aqui considerar o K subíndice 0, fecha colchetes, aqui integral de menos infinito até mais infinito. Então nós temos φ de K, K elevado a 2, exponencial de I, kx menos ômega t, dk. Não podemos esquecer que aqui nós estamos considerando o ponto de máximo, e esse resultado é igual a 0. Muito bem. A questão é que quando nós temos duas funções multiplicadas, e nesse caso essa função multiplicada com essa, isso é igual a 0, então nós precisamos analisar qual é a função que é igual a 0. É possível que as duas sejam nulas, mas nós vamos fazer uma análise sobre esta integral. Antes de tomar uma decisão e fazer afirmações, nós precisamos fazer uma análise desta integral. Então, façamos a análise agora. Nós sabemos que, mais uma vez, aqui psi de x e t, e aqui x. Então nós mostramos no início do tratamento que, dada uma função de onda, esse é o ponto de máximo da função de onda, e esse ponto está associado a x de t. Isso implica que a derivada de psi em relação a x, derivada parcial, quando nós consideramos o ponto de máximo, isso é igual a 0. E nós sabemos que a derivada de psi em relação a x, a derivada parcial, nós sabemos que é igual a menos integral de menos infinito até mais infinito, psi de k, e k exponencial de i, kx menos ômega t, dk. Esse resultado nós já obtivemos. Se nós queremos calcular aqui a segunda derivada, a derivada em relação a segunda derivada parcial, ou seja, o operador de derivada parcial em relação a x aplicado duas vezes sobre a função psi de x e t, então nós podemos sim, né? Aí mais uma vez aqui a integral de menos infinito até mais infinito pode ser escrita assim: psi de k e k exponencial de i, kx menos ômega t, dk, considerando o ponto de máximo, isso é igual a 0. Se isso é igual a 0, esse i pode ser retirado, nós já sabemos. Agora, se nós queremos calcular a segunda derivada de psi de x e t em relação a x, então isso é a derivada em relação a x da derivada de psi, derivada parcial de psi em relação a x. Então, como calcular isso, né? Essa derivada parcial em relação a x, aqui o resultado é integral de menos infinito até mais infinito de φ de k e k exponencial de i, kx menos ômega t, dk. Muito bem, então essa derivada parcial ingressa no integrando, permuta, por assim dizer, troca de ordem com o operador de integração e atua sobre x, de modo que o resultado é integral de menos infinito até mais infinito, φ de k. Então nós temos i,
k multiplicado por ik exponencial de ikx menos ômega t, porque a derivada parcial atua sobre x de forma ordinária, então a derivada de x em relação a x é igual a 1, e então nós temos ik multiplicado por ik aqui dk. Muito bem, então esse é o resultado, e isso é, então aqui de forma resumida, a derivada segunda, a derivada parcial de ordem 2 em relação a x é igual a integral de menos infinito até mais infinito de φ de k i elevado a 2, k elevado a 2, exponencial de ikx menos ômega t dk. Muito bem, esse resultado pode ser reescrito assim, esse i elevado a 2 pode ficar para fora, aqui é externo, né? Não há problema. Então i elevado a 2, aqui integral de menos infinito até mais infinito de φ de k elevado a 2, exponencial de i kx menos ômega t dk. Então esse é o resultado da segunda derivada parcial de psi em relação a x. E nós sabemos, de acordo com o cálculo diferencial e integral, nós sabemos, de acordo com o cálculo diferencial e integral, que, e agora como vamos fazer isso? Vou fazer uma rápida observação, onde nós vamos fazer essa observação, aqui uma observação, de que a derivada de f de x em relação a x no ponto de máximo, né? X máximo, essa derivada é igual a zero. E em geral, a segunda derivada de f de x em relação a x, ela é diferente de zero. Ela é diferente de zero quando nós consideramos o ponto máximo, ou seja, x máximo. Em geral, ela é diferente de zero. Muito bem. Então, o cálculo diferencial, no âmbito do cálculo diferencial, nós aprendemos que, dada uma função f de x, se nós calcularmos a derivada de f de x em relação a x e assumirmos o ponto de máximo, ou seja, x máximo, essa primeira derivada é igual a zero. Isso implica que, em geral, a segunda derivada de f de x em relação a x pode ser calculada. Então, mais uma vez, nós temos f de x, calculamos a derivada de f de x em relação a x e aplicamos mais uma vez o operador de derivada em relação à variável x sobre a função f de x. Então, temos a segunda derivada de f em relação a x. E se nós aplicarmos o x de máximo aqui na primeira derivada, se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo, o resultado necessariamente para a primeira derivada é igual a zero. Mas, em geral, para a segunda derivada, não. Então, para a segunda derivada, o cálculo diferencial nos dá essa segurança de que, em geral, a segunda derivada no ponto de máximo, que gera aqui o zero, aqui em geral, quase 100% dos casos é diferente de zero. Então, é com essa perspectiva, baseada no cálculo diferencial, na análise real, que nós vamos considerar que este resultado, ou seja, essa segunda derivada parcial em relação a x de psi de x, que é exatamente esse resultado que coincide com essa integral, ela é diferente de zero. Então vamos fazer essa observação aqui. Para a primeira derivada parcial é igual a zero, considerando o ponto de máximo, mas considerando o ponto de máximo para a segunda,
ela é em geral diferente de zero. Então vamos rapidamente escrever assim. Uma vez que a derivada parcial de psi de x e t em relação a x, quando consideramos o ponto de máximo, né? Esse aqui é o ponto de máximo. Então isso é igual a zero. Uma vez que isso é igual a zero, então, em geral, temos que a segunda derivada de psi de x e t em relação a x, quando o ponto é o ponto de máximo, ela é em geral diferente de zero. Então, se ela é em geral diferente de zero, nós podemos afirmar, aqui utilizar, nós podemos afirmar que essa integral de menos infinito até mais infinito de φ de k, vamos passar o i elevado a 2 para o interior novamente. Aqui o i elevado a 2, então i elevado a 2, k elevado a 2, exponencial de i kx menos ômega t, dk, considerando o ponto de máximo x de t, isso em geral é diferente de zero. Em geral é diferente de zero. Se esse termo, se essa integral é diferente de zero, então por consequência, se todo esse termo é igual a zero, então necessariamente a derivada de x em relação a t no ponto de máximo menos a derivada de ômega em relação a k em k subíndice zero, esse resultado é que deve ser zero. Isso que está entre colchetes é zero. Uma vez que essa integral é diferente de zero, esse deverá ser igual a zero. Muito bem. Então, dadas essas condições, nós vamos aqui vamos encerrar a aula deste ponto e retomaremos durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos.